Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma aula de História, na nossa preparação para o Enem 2020. Nosso tema de hoje é a Revolução Francesa, na sua primeira parte. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. A Revolução Francesa faz parte daquele conjunto de eventos, como está descrito aí no nosso slide, na nossa imagem, no que se refere à introdução, que de 1789 até 1799 vai alterar o quadro político, econômico e social da França. O que isso representa? Isso representa uma tomada, uma ascensão da burguesia para o controle político da França, fazendo uma reestruturação social, uma reestruturação política, uma reestruturação econômica, agora pelos padrões burgueses. Ainda temos aí descrito que antes da Revolução a França era caracterizada pelo antigo regime. O modelo francês é o mais exemplar modelo do absolutismo, que é uma das faces do antigo regime em toda a Europa. Luís XIV vai ser o modelo de monarquia absolutista para toda a Europa. Então, a França, que é caracterizada aí por esse modelo do antigo regime, vai seguir os padrões mais rigorosos desse antigo regime, que é o absolutismo monárquico, o mercantilismo, e uma sociedade onde não há ascensão, onde não há mudança de classe. É inviável se mudar de classe nessa sociedade chamada estamental. A Revolução vai romper com o antigo regime e vai então ser um dos marcos pela transformação que ela vai causar, os reflexos que ela vai ter em toda a Europa, vai ser um dos marcos da chegada da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa também vai inspirar outros movimentos pelo mundo afora. No Brasil, por exemplo, nós vemos aí registrado que vai ser um dos fatores que vão influenciar a independência do Brasil, que nós já vimos lá nessa aula de independência do Brasil, a motivação que a Revolução Francesa vai promover. Bom, entre o conjunto de causas, nós precisamos destacar o seguinte: a monarquia era muito cara. Luís XVI, quando assume o trono, ele não tem a mesma postura do pai, a mesma respeitabilidade do pai, então ele precisa fazer uma série de agrados à nobreza francesa e gasta muito para sustentar esses privilégios que ele oferece. As ideias iluministas agora já têm um modelo de prática na América, com a independência dos Estados Unidos, e agora temos na própria Inglaterra, os princípios iluministas que vão ser implantados nas revoluções já do século XVII. E aí esses princípios agora já ganharam mais sustentabilidade, já tem uma discussão mais sólida sobre as questões econômicas, as questões políticas e principalmente da organização da sociedade. Então as principais ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, inclusive vão ser estampadas na bandeira da Revolução Francesa, tá bom? E no hino da França. O gasto com as guerras, a guerra de independência dos Estados Unidos, que a França se envolve com a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, vai fazer com que aumente esses gastos. E aí a França mergulha numa crise econômica muito grande. E essa crise, então, vai fazer com que haja uma convulsão social que vai dar o start, vai dar o início para a Revolução. Um outro fator muito marcante é como a sociedade estava dividida na França. Ela era altamente estamental. Atenção para quem está se preparando para a prova do Enem, essa é uma questão muito importante. São 3 estamentos, são 3 segmentos e não há mobilidade social. Se você nasce no segmento da nobreza, você vai ser nobre. Se você nasce no terceiro estado, no segmento do povo, você nunca vai conseguir o status de nobre. Então, essa questão
vai influenciar bastante, porque uma das ideias principais dos princípios iluministas é que todos somos iguais. Então, romper esse modelo estamental era muito, muito, muito o desejo, principalmente da burguesia na França. Então, esse quadro mostra para a gente, a seguir da divisão da sociedade, que nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era o clero, o alto e o baixo clero. O segundo estado era a nobreza, de sangue e de toga. E o terceiro estado era o povo, a burguesia e os pobres. No alto clero, no primeiro estado, nós temos bispos, abades, todos de origem nobre. No baixo clero, no primeiro estado, nós temos os padres, que eram de origem popular. Esses não tinham ascensão dentro da igreja e, logicamente, irão apoiar o movimento revolucionário quando ele começar. No segundo estado, nós temos a nobreza de sangue, que são herdeiros da nobreza feudal, e a de toga, que alguns burgueses compram títulos de nobreza e até ganham do rei pela influência econômica que eles têm na França, ou então eles casam seus filhos com os filhos de nobres para poder alcançar esse patamar do segundo estado. Já o terceiro estado é o povo, a alta, média, pequena burguesia, pequenos comerciantes, pequenos importadores, pequenos industriais. Industriais aqui não significa a indústria, mas sim as manufaturas. E temos ainda o último segmento, que são os pobres, que são camponeses, trabalhadores e urbanos e desempregados. Na divisão da sociedade, nós vamos ver essa imagem, é muito emblemática, que aparece aí à nossa direita, embaixo. Ela é muito emblemática porque é o terceiro estado que está sendo cavalgado pelo primeiro e pelo segundo estado. Então, o primeiro e o segundo estados têm total isenção de impostos, eles não pagam impostos. Essa é uma forma do Luís XVI agradar a esses dois segmentos, que é o clero e a nobreza. Dessa forma, toda a sociedade francesa é sustentada pelo terceiro estado, ou pelos impostos da alta, média e pequena burguesia, ou pelo trabalho dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, que pagam os impostos, pagam muito caro para sustentar o primeiro e o segundo estado. Essa divisão social também vai influenciar, é uma das coisas que a burguesia, no momento da Revolução, busca romper com essa divisão da sociedade, essa divisão tributária da sociedade. Continuando, nós vamos começar agora a ver o que vai dar o start, o que vai dar o início à Revolução. Em 1780, a França tem uma grave crise econômico-financeira, que as causas são a Guerra dos Sete Anos. A França se envolve numa guerra com a Inglaterra pelo domínio das colônias americanas no norte da América, e essa guerra vai fazer com que a França perca as suas colônias e, consequentemente, perde mercado consumidor para os seus produtos manufaturados. Daí, nós percebemos que há uma diminuição de riquezas, de produtos e de impostos, consequentemente. Isso faz com que aumente a crise econômica na França. Outro movimento que vai aumentar a crise econômica financeira é a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que a França, para tentar pegar uma forra da Inglaterra da Guerra dos Sete Anos, apoia os colonos americanos no seu processo de independência. E aí a ideia é que os colonos americanos independentes vão passar a comercializar com a França, o que não acontece, e aumenta a crise econômica da França, que teve gastos imensos com a guerra, fornecendo arma, fornecendo soldados, fornecendo munição, uniformes para os Estados Unidos. E não vai receber isso porque os Estados Unidos, ao final, volta
a ter relações comerciais com a Inglaterra. Por último, nós vamos ver que há um tratado de 1786, assinado com a Inglaterra, de vinho francês em troca de tecidos ingleses. Isso vai levar à falência das indústrias de tecido francesa e aumenta o descontentamento burguês com isso. Diante disso, nós vamos ver que há uma manifestação na tentativa de se reverter esse quadro. Há uma série de manifestações para tentar resolver a questão dos impostos e da crise. O rei Luís XIV, Luís XVI, vai convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais em 1789 para discutir. Essa Assembleia é muito importante porque a gente fala disso, que cai muito isso nas provas do Enem. Essa Assembleia não tem poder decisório. Essa Assembleia é apenas consultiva. E aí, mas a burguesia vê nesse momento a possibilidade de reverter essa situação e ela ter o poder de decisão e participando dessa Assembleia. Começa então uma intensa campanha da burguesia para que o voto seja por cabeça, né? Cada membro da Assembleia vai votar. Como essa é uma Assembleia dos Estados Gerais, os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, vão enviar representantes. Só que como o primeiro e o segundo estado, através do voto representativo, eles votam da mesma forma, ou seja, um representante do primeiro estado vota por todos os demais. Um representante do segundo estado vota por todos os demais. E um representante do terceiro estado vota por todos os demais. Dessa forma, nós vamos ver que o terceiro estado vai terá sempre vencido nas suas propostas de mudança. Daí, a burguesia vai se manifestar, vai se declarar, vai sair da Assembleia dos Estados Gerais, vai se declarar em Assembleia Nacional Constituinte, como mostra aí da primeira fase da Revolução. É uma Assembleia Nacional Constituinte, que eles querem a criação de uma Constituição que represente o fim do absolutismo monárquico na França, porque quando eles se retiram da Assembleia, o Luís XVI manda os soldados irem prender esses burgueses que estão se manifestando por essa Constituição, por essa limitação dos poderes dele. Dessa forma, os burgueses que estão reunidos nessa Assembleia começam então a agitar até que nós vamos ver que ele manda prender esses burgueses. E aí fica insustentável a volta da Assembleia dos Estados Gerais e a declarada Assembleia Constituinte. Em Paris, o povo invade a prisão política para tentar libertar os presos políticos, que é a Bastilha, e nesse momento é declarada ao início da Revolução Francesa. Já na zona rural, os camponeses, seguindo o exemplo das áreas urbanas, né, de Paris, de Marselha, eles começam a invadir as fazendas, a prender os nobres donos das terras e dividir as terras entre si. Uma medida muito interessante é que eles queimam, tocam fogo nos cartórios para que não haja registro, não haja documento que prove de quem é a terra, e eles então passam a posse dessa terra. Entre as decisões da Assembleia Nacional Constituinte, vamos destacar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um princípio iluminista que diz que todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Então, a propriedade privada não vai ser só da nobreza. A extinção dos privilégios feudais. Então, aqui já é a conquista que muito requeria a burguesia, que era a mudança daquele quadro
de divisão de direitos, onde só o primeiro e o segundo estado têm direitos e o terceiro estado não. E é aprovada a Constituição Civil do Clero, isso é muito importante. O clero não é mais uma instituição do governo. O clero agora é uma instituição civil. Esse é um modelo que separa a igreja a religião do Estado. O governo francês não vai ter mais uma religião, não vai ter mais uma ligação com a religião, não vai mais impor a religião aos demais. Também é promulgada essa Constituição em 1791, estabelece o voto censitário e a tripartição dos poderes. Vão ser divididos o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um com a sua autonomia. Esse também é um fundamento que aparece nos princípios iluministas e que marcam aí o momento em que a revolução começa a ganhar institucionalização. Nessa primeira parte, nós vamos parar por aqui e depois continuamos, porque agora vão acontecer uma série de tomadas de poder da burguesia e de grupos dentro da burguesia, até mesmo da nobreza, vão começar a dar o golpe no outro e será um momento de convulsão social na revolução. Então nos vemos na segunda parte. Até lá!